Olá, meus irmãos e amigos, estamos de volta aqui pelo Seminário Teológico Bereshit, Seminário Teológico Tabernáculo, Faculdade Teológica Bereshit, mantidos pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Há mais de 26 anos aqui na região, na Zona da Mata Mineira, região sul capixaba, difundindo a Palavra de Deus. E nós temos vários cursos, básico, médio, intermediário, bacharel livre e também a integralização dos créditos para quem tem o segundo grau e bacharel livre para o curso superior de teologia. Somos hoje polo da Faculdade de Ciência e Teologia do Norte do Brasil, FACETEM. E aqui estamos ensinando e ministrando a Palavra de Deus. Estamos nessa série aqui pelo Seminário Teológico Bereshit. Aí na internet você procura em CETEB, seminário no YouTube, Seminário Teológico Bereshit. Estamos tratando da matéria pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, uma pessoa da Trindade que tem personalidade, que tem uma obra a fazer e realizar na Terra, né? E já estudamos várias aulas, estamos caminhando já para o final. Na última aula falamos sobre Pentecostes e o que aconteceu ali naquela festa, aquela difusão do Espírito Santo, prometida lá para o Joel 2,28, né? Vossos velhos, vossos jovens, vossos servos e servas derramarei do meu Espírito. E mostramos na aula passada sobre os dois tipos de línguas, que aqui no inglês, no português, só aparece como línguas. Mas no texto grego, aqui do Novo Testamento grego, nós mostramos que tem glossas e dialecto. E mostramos cada um. Então, falamos do acontecido ali naquele dia, que havia ali mais ou menos pessoas de 16 etnias diferentes, raças diferentes, que falavam hebraico, que falavam aramaico e falavam a língua da onde eles vinham. Então, dei o exemplo, no meu caso, falo hebraico e aramaico e sou brasileiro, então falo português. E naquela hora, Pedro começou a falar em outras línguas e eu entendi em português, mas o meu colega entendia em chinês, o outro colega meu entendia em francês, o outro em holandês e assim por diante. Então isso foi na aula passada. Hoje vamos falar então sobre o dom de línguas propriamente dito. Na verdade o que aconteceu naquele dia de Pentecostes foi dois milagres. Um milagre ali, né? Porque eu ouvi o Pedro falar em outra língua, que não era português, nem inglês, nem francês, nem hebraico, nem aramaico, nem grego, nem chinês, nem japonês, mas eu entendi em português. O que ele falava lá não era um idioma, era uma outra língua, vamos dizer língua dos anjos, e eu aqui ouvia em português. Então o que aconteceu? Aconteceu um milagre, um miraculo, né? Uma tradução simultânea. Ele falava em outra língua e eu ouvia em português. Ele falava em outra língua e o colega ouvia em chinês. Então houve um milagre ali, um miraculo, né? Houve um prodígio, uma interpretação simultânea. Ninguém interpretou, porque existe o dom de interpretação de línguas. Um tem variedade de línguas e o outro tem interpretação de línguas. Mas naquele episódio ali, eu ouvia na minha própria língua materna, no idioma, no dialecto que eu aprendi. Mas não era o que ele falava lá. Então isso aconteceu ali. Agora, língua estranha não existe. Mas como língua estranha não existe? A gente sabe que língua estranha existe. Não existe. Se você pegar a versão Almeida Revista corrigida, essa aqui é a Almeida Contemporânea, mas eu tenho aqui em mãos a Bíblia mais velha da região aqui da Zona da Mata. Ela é de 1883, nem 1900, é 17 anos antes do ano de 1900. Com mais 100, 117. Com mais 19, 130, e lá vai pedrada, né? Quase 140 aí, anos. E ela aqui, então, ela mostra direitinho aqui no capítulo 14 de Coríntios, quando Paulo está falando sobre como a liturgia dos dons espirituais, ele diz, segui a caridade, o amor, né, e o zelo e as coisas espirituais, mas sobre tudo que profetizeis. Porque o que fala uma língua, aí a palavrinha estranha, está aqui inclinada, em itálico, né, mostrando que não pertence ao texto. Aí no versículo 4 de novo, o que fala a língua estranha, o estranho está inclinado. 4, né, o 5, mas quero, para que todos vós falei línguas
estranha está inclinado. E no finalzinho, o que profetiza e o que fala línguas estranhas, inclinado. Nos 6, línguas estranhas, inclinado. Então o texto está cheinho disso. No 13, no 14, 1 Coríntios 14, 14, 1 Coríntios 14, 18, 1 Coríntios 14, 19, e vai por aí descendo. 1 Coríntios 14, 27, 1 Coríntios 14, 39, e aí acabou. Então, todos esses versículos que eu mencionei agora, se você consultar uma Bíblia que seja ao meio da revista corrigida, ou tradução livre, ou tradução fiel, vai estar inclinado. O que é isso? Quando aparece uma palavrinha inclinada, algum vocábulo inclinadozinho, fininho, chamado itálico, quer dizer que aqui não consta no original. É só para se entender. Entendeu? Não, tá lá, não existe aquela palavrinha no original. Então é preciso entender que não existe esse negócio de língua estranha. Existem outras línguas. Inclusive o dom é variedade de línguas. Né? O dom não é apenas línguas. Nem língua estranha, que não tem. É variedade de línguas. Né? Outras línguas. Atos 2,4 diz, então passaram a falar em outras línguas. 1 Coríntios 12, 30, tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? 14, 5, eu quisera que vós todos falassem outras línguas. Porque o que profetiza é superior ao que fala em outras línguas. 1 Coríntios 14, 6, agora, porém, irmão, se eu for ter convosco falando em outras línguas, 14 e 18, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. 14 e 21, na lei está escrito, falarei este povo por homens de outras línguas. É tudo glossas aqui, não dialecto, né? Não é idioma, é outra língua. 14 e 23, e se todos se puserem a falar em outras línguas, 14 e 39, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. E aí o dom no 1 Coríntios capítulo 12, 10, o dom é a outra operação de milagres, a outra profecia, a outro discernimento de espírito, a outra variedade de línguas e a outra capacidade de interpretá-las. Então fica bem claro aí que o dom é o dom de variedade de línguas. São outras línguas, alguns chamam de língua dos anjos, né? Línguas misteriosas, que não são idiomas, mas que podem ser interpretadas por ação do Espírito Santo. Mesmo o Espírito Santo que ministra a língua também opera a interpretação na própria pessoa ou em outra pessoa. Né? Isso nós veremos em outra aula. Então hoje nós estamos falando aqui sobre língua estranha. Essa palavrinha estranha não consta aqui. Mas existe um vocábulo estranho no grego. Se a gente consultar aqui, você vai achar que o vocábulo estranho é a palavra xenos. Xenos vem de xenofobia, por exemplo, aversão ao estrangeiro. É estranho, é fora, né? Não é o mesmo, natural. Essa palavra não consta aqui, em lugar nenhum desse aqui que eu li, em Atos 2, em Atos 14, em Atos 2, no Pentecostes, em Coríntios 12, Coríntios 14, 1 Coríntios, não tem esse vocábulo estranho xenos. Ele não existe ali. Ali a palavra é outras línguas. Não tem nada de estranho ali não, ok? Então ficou bem claro isso. E no dia de Pentecostes houve esse milagre, esse prodígio. Eu ouvi a pessoa falar em outras línguas, e eu que conhecia hebraico, conhecia grego, e sou brasileiro, falo português, ouvia no meu ouvido, chegava aqui em português, não chegava no outro em japonês, chegava no outro em chinês, a mesma palavra que era dita por Pedro lá, ou por qualquer um dos apóstolos, Tiago, Mateus, Judas, Tadeu, Bartolomeu, Natanael, qualquer um deles, né? Era assim. Então vamos ficando por aqui. Voltaremos na outra aula agora com um novo assunto dentro da pneumologia, falando mais ainda sobre esse dom especial que o Espírito Santo concede. Um abraço. Tchau, tchau.